Irmãos amados, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz honra-se com as vossas presenças no nosso espaço físico, onde a partir de agora, sem sombra de dúvida, tudo será feito, envidados esforços para que assimilemos lições que nos levem nesta existência atual, divisora de água na nossa atual caminhada em direção do Pai, para que, enfim, façamos escolhas mais favoráveis, desenvolvamos de uma vez por todas as nossas virtudes intrínsecas, dons divinos, herança da força criadora, bem como diminuindo gradativamente a nossa sombra densa, em relação aos nossos equívocos, à nossa ignorância, que deveremos deixar no passado. Isso será feito a partir de agora, proposições para que pensemos e que possamos sair daqui a pouco mais, em condições mais favoráveis do que chegamos. Estamos buscando, e sem sombra de dúvida, o lugar é esse para que a gente possa repensar algumas posições na nossa atual vivência. Uma informação que se reveste de caráter importante, diz respeito, já que estamos numa reforma na parte interna da sociedade, e todos nós sabemos que reforma com gente dentro não é fácil, né? Nós temos que nos adequar. Então, o Departamento de Infância e Juventude desta sociedade nos informa em relação aos evangelizandos e ao grupo de pais que frequenta aqui, que funciona na última quinta-feira de cada mês, que o DIGE está de recesso do dia 25, agora que já passou, né? Desde o dia 25 até o dia 23 de julho. Dia 23 de julho, então, essas atividades retornarão, já com toda a estrutura, queremos crer, em condições de nos receber da melhor maneira possível. De maneira que multipliquem, por favor. Dia 23 de julho, então, tanto o grupo de pais quanto o DIGE, Infância e Juventude, regressarão às suas atividades. Vamos aproveitar esse pequeno recesso de julho para que as obras se concretizem. Faremos a nossa prece. Em seguida, nós vamos ler uma mensagem provocativa ao nosso querido expositor, que irá nos conduzir na reflexão da tarde, que hoje vai se tratar de bioética, muito importante. Este assunto já vem sendo ventilado no movimento espírita e hoje nós vamos ter realmente uma informação mais segura, mais atualizada em relação a estas questões. Unamo-nos em pensamento, por favor, façamos a nossa prece, invocando a misericórdia divina para que nos ampare mais uma vez. Senhor da vida, vossos filhos, que gradativamente, depois de milênios, começam a fazer o seu despertamento espiritual, buscando na vossa infinita bondade, na vossa compaixão perene, as forças necessárias para que a partir de agora tenhamos siso, tenhamos tento, coragem, denodo e vontade para nos aproximarmos novamente das vossas leis sábias e justas, incorporando-as no nosso procedimento, vencendo os nossos hábitos nocivos, trocando, cambiando para algo realmente mais aproveitável e acelerando o nosso processo de redenção. Jesus, nosso Mestre querido, ao vosso comando esteve conosco, nos concitando que amássemos o vosso coração acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. E é esta lei que irá realmente nos conduzir à felicidade relativa brevemente. Ampara-nos, inspira-nos, bem como nosso facilitador, para que a mensagem que será compartilhada a partir de agora seja assimilada por todos nós e se torne motivo de meditação em torno das lições que nos serão propostas. Abençoa-nos, Senhor, e nos permita iniciarmos a nossa tarefa. Que assim seja, Senhor. João Madeira Neto, nosso querido doutor João Madeira Neto, presidente da nossa AME Cascavel, Associação Médica Espírita de Cascavel, que vem dando uma contribuição extraordinária ao nosso movimento, né, tem contribuído sobremaneira, nós somos testemunha disso. Também tarefeiro da própria regional, colabora com as suas exposições, sempre lúcida, sempre direcionada, enfocando o aspecto científico da doutrina e as lições profundas de nosso Mestre Jesus. Hoje, então, enfocando a bioética na visão espírita,
o ponto de vista médico espírita do início ao fim da vida. Por incrível que pareça, nesta madrugada, costumamos acordar cedo, às vezes a turma estranha que eu mando e-mail um pouquinho de madrugada, né, Iria? Mas, obviamente, que meditando em torno do que o João ia nos oferecer, achei um texto do Dr. Facuri, 2006. Ele tratava destas questões no Imortal, é um jornal aqui de Cambé, né, um jornal expoente do movimento espírita. E eu trouxe aqui alguns parágrafos que o João depois vai nos explicar melhor isso. Diz o Dr. Facuri: o progresso científico nos faz crer que estamos rompendo as fronteiras do impossível e a ousadia dos cientistas parece atropelar a ficção e provocar uma ruptura no meio da criação. A cada nova descoberta que nos surpreende, ficamos com a impressão de que estamos indo longe demais e o sistema de frenagem parece que ficou fora do nosso alcance. Cada descoberta, no entanto, revela o paradoxo que expõe com mais ênfase as nossas contradições. O que passamos a saber demonstra com mais força o que ainda não sabemos. Identificamos as subpartículas da matéria, a sua equivalência com a energia, e dissecamos um feixe de luz em ondas e em quantas de energia. Desconhecemos, porém, qual é a essência da energia, de onde provém a matéria que nos impressiona, e não temos ainda a menor noção dos fundamentos do universo. Não sei se o João vai nos explicar essas coisas, né? Foi em 2006 a texto. Dissecamos a célula, recombinamos sua química, traduzimos seu código reprodutor e ousamos alterar o abecedário genético. Podemos fazer cópia de qualquer forma de vida e dotá-las de aparências ou aptidões previamente escolhidas. Desconhecemos, porém, qual é a essência que produz a vida e de onde provém esta força que dá vida às células. Não temos a menor noção dos fundamentos que nos aponta qual é a origem da vida. Os aparelhos de ultrassom nos permitem ver a criança dentro do útero em 3 dimensões. Podemos identificar seus defeitos estruturais, confirmando precocemente a existência de malformações fetais. A biópsia das células da cavidade amniótica dentro do útero nos dá um registro de identidade da criança bem antes dela nascer. Ficam assim os pais e o médico com a possibilidade de decidir sobre o ônus de continuar ou não a gestação de uma criança que se apresentará com paralisias ou retardo pela vida toda. Precisamos saber, porém, se interromper esta vida não significa perturbar o desenrolar de uma outra vida que transcende as expressões da matéria, para a qual a deformação física faz parte das suas necessidades. Não há como fazermos essa pergunta para essa criança antes que ela venha ao mundo, mas sabemos que as que estão entre nós, mesmo ferindo suas pernas quando tentam caminhar, contorcendo suas mãos quando tentam escrever, ou mastigando as palavras quando tentam falar, estas mesmo assim querem viver, e se possível de mãos dadas com as suas mães. Os meios de cultura, os microscópios e os delicados instrumentos de manipulação das células nos permitiram lidar com o óvulo e o espermatozoide com a mesma facilidade com que Mendel combinou as flores e as ervilhas do seu jardim. As cores das ervilhas e das flores podem variar com a mesma facilidade com que podemos escolher o sexo, a cor da pele e a cor dos olhos para as nossas crianças. Estes filhos, porém, não trazem consigo a certeza da felicidade, do respeito à vida ou a obediência aos pais quando estes souberam apenas fornecer o material genético que a reprodução assistida facilitou. Precisamos esclarecer se, antecedendo a forma física, não existe um ser transcendente cujas qualidades e aptidões nos são inteiramente desconhecidas. Isso aqui me deixou de cabelo em pé de manhã, digo o nosso querido Dr. Madeira, que vai nos iluminar, obviamente, mais sobre as questões. Hoje, então, está tendo a oportunidade de avançar nessa questão, já que esse texto é de 2006. E, mais uma vez, imensamente honrado pelo carinho que ele sempre nos dedica, ele vai nos conduzir a partir de agora. Portanto, vamos ouvir. Para mim é sempre um prazer vir a esta sociedade. Agradeço aos trabalhadores desta casa, né? Porque sem eles nós não poderíamos estar aqui.
Vou vender um pouquinho meu peixe. Essa revista, ela é uma revista online da Associação dos Médicos Espíritas do Brasil. A cada 2 anos nós realizamos um congresso internacional de medicina e espiritualidade, que esse ano foi em Goiânia e em 2017 vai ser no Rio de Janeiro e em 2019 vai ser em Teresina. E quando tem, ele é chamado de Mednesp. Então todo Mednesp a gente faz a forma impressa e o assunto sempre é bioética, tá? É uma revista que a gente não tem lucro nenhum, é para divulgação mesmo. Ela é escrita por médicos, psiquiatras, professores, todos são espíritas, então é uma visão espírita. Eu deixei 10 revistas aqui na livraria, tá? Então hoje nós vamos falar de um assunto que muitos desses assuntos aqui, por exemplo, o aborto, ele não é mais um dilema, ele não é mais um assunto polêmico, ele não é um assunto mais para nós discutirmos. Aborto é crime. Ponto. Então, eu vou trazer aqui para vocês o que a ciência está dizendo hoje. Como o seu Vanim leu, então o nosso propósito aqui é ressaltar os argumentos científicos contra o aborto, para que a paz e a vida estabeleçam bases sólidas no planeta Terra. Isso está no Clamor da Vida, pela doutora Marlene Nobre. A leitura do Dr. Facuri, ele é médico neurologista da Associação Médico Espírita de São Paulo. Ele é um dos fundadores da AME São Paulo. A AME São Paulo é o embrião de todas as AMEs no Brasil. A partir da AME, a AME São Paulo tem mais de 47 anos. Por que a gente tem que falar desse assunto aqui na Casa Espírita? Porque a ousadia, como ele leu no artigo do Facuri, do cientista, é muito grande. Hoje, nós temos biólogos e geneticistas que nos conhecem profundamente, que conhecem a biologia humana, que vocês não fazem ideia o que esses homens, esses laboratórios de bioética são capazes de fazer conosco. E isso, muitos deles, a maioria deles, pertence a uma doutrina materialista. Nós mudamos o sexo, escolhemos, sabemos tudo do ponto de vista genético, só com uma punção com 10 semanas de gestação. Mas eles não sabem quem é o ser que está reencarnando ali, que já existe pré-nascimento, mas nós sabemos. Por isso, nós espíritas, e principalmente nós médicos, temos um compromisso com Jesus para defendermos a vida. E hoje, vocês vão sair daqui e vão afirmar: eu sei quando começa a vida. E qualquer intervenção, do início da vida até o velho, ninguém tem o direito de tirar a vida, a não ser Deus. Então esse poder biotecnológico está concentrado na mão de pouquíssimas pessoas. E eles têm a audácia de fazermos com o ser humano o que eles bem pretendem. E por isso nós precisamos falar, discutir e saber até que ponto
nós podemos interferir nestas situações. Então, existem opiniões equivocadas. Por quê? Porque a mídia fala coisas equivocadas e nós vamos comprando essas ideias. Como os ministros do Supremo Tribunal, de forma equivocada, porque a doutora Carmen Lúcia votou a favor do assassinato do anencéfalo. É uma vergonha para o nosso país, porque nós matamos o anencéfalo. E a doutora Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal, falou: judiação da mãe. É um sofrimento psicológico para a mãe. Nós precisamos eliminar o anencéfalo porque ele não vai sobreviver. Esses são argumentos da ministra. Ela está equivocada. Quando a AME Brasil foi no Supremo, a doutora Irvênia Prada, que a AME Cascavel já trouxe ela aqui em Cascavel, e a doutora Marlene Nobre, os ministros deram 5 minutos para elas falarem. Então, essas opiniões, por exemplo, o anencéfalo. Se um dos ministros conhecesse o André Luiz, já ia ser difícil eles aprovarem o aborto do anencéfalo. Porque anencéfalo significa que não tem nada dentro da calota craniana. A e an é um prefixo que significa negação. Então é sem encéfalo. E encéfalo engloba o cérebro, o tronco e algumas outras partes do cérebro. Então, por aí o termo já é equivocado, tá errado, né? Porque o anencéfalo, entre aspas, ele tem algumas estruturas cerebrais, que André Luiz, no Mundo Maior, define para nós que são as estruturas mais primitivas que nos dão essa vitalidade de viver, né? Porque ninguém aqui fala para o coração: ó, coração, bate agora. Alguém aqui está pedindo para o pulmão respirar? Então essa noção de sobrevivência que o tronco cerebral nos dá, porque o anencéfalo, o coração bate, ele nasce. Talvez alguns deles vivem horas. Mas eu vou mostrar a Marcelinha, filha da dona Cacilda, que viveu 1 ano e 8 meses. Então a gente vê na mídia algumas informações que deixam a gente muito preocupado. Um articulista diz que o anencéfalo não vê, não sente gosto, nem sensação, é desprovido de prazer, de dor. De qualquer tipo de emoção. Merece ou não viver? Por quanto tempo? Né? É uma opinião dele. Na Holanda, por exemplo, o que acontece com os idosos na Holanda? Eles agora pedem asilo na Alemanha. Porque na Holanda agora tem eutanásia a domicílio. Vai o médico, a enfermeira na sua casa, porque o seu tio teve uma demência precoce e ele não é mais útil. Então eles vão em casa e assassinam o seu tio, o seu avô, alguém que não é mais útil para a sociedade. E a Ana, que é uma neonato é uma especialidade médica do dia que nasce até 28 dias. A Ana tinha uma má formação e foi autorizada a eutanásia desse neonato na Holanda. E um médico disse assim, é um computador sem processador, o anencéfalo. Então, é como se o computador não tivesse a sua peça principal aqui e podemos descartar ele. Um político falou, um feto sem encéfalo é um feto morto. Não há, pois, razão para se defender a vida de um feto que, na realidade, já não tem vida. Que isso também é outro equívoco. Porque alguns defendem que até 10 semanas
onde a organogênese está terminando, que o cérebro não está formado. Então, o cérebro não está formado, a gente pode fazer aborto. Isso é mentira. Isso não é verdade. Porque se nós fizermos uma punção, depois que o saco vitelínico para a sua função e a placenta começa a produzir líquido amniótico, ali tem neuropeptídeos. Quem que produziu esses neuropeptídeos? Que só o cérebro produz. Então dizer que se o cérebro não está formado, eu posso assassinar, eu posso fazer aborto desse indivíduo, é também um equívoco, é uma desinformação. E assim a gente vê vários, né? Um juiz, ele autorizou o aborto de 26 semanas por absoluta falta de chances de vida biológica e moral do feto. É audácia. É desinformação, é um ser materialista. E assim afora, o leigo não tem cérebro, não vai viver, melhor abortar do que sujeitar a mãe a um estresse físico e psicológico. Essa é a opinião de um leigo e da doutora Carmen Lúcia. Eu falo dela porque está na internet, ela falou publicamente isso, né, no tribunal. Então ela como ministra do Supremo Tribunal, ela tem uma opinião de um leigo, que não deveria. Mas, então nós vamos ver qual que é a nossa posição. Todos nós aqui, a opinião de vocês aqui é importante. Como é importante a opinião do bombeiro, do advogado, do médico, do professor, da dona de casa. Não dá para decidir isso, essas questões bioéticas, sozinho, só especialista da área. Não pode, nós não devemos. E Hipócrates, já naquela época, nos orientava a conceituação ética do médico. Outra coisa que é balela aí, é que aborto é problema de saúde pública. Isso é mentira. A mãe que morre fazendo aborto é porque está fazendo com picareta. Aborto não é problema de saúde pública. Quem morre nessas clínicas clandestinas, porque eles usam esse argumento que nós vamos legalizar e vai deixar de morrer, isso é mentira. Isso não é verdade. Morre porque está fazendo aborto com picareta. Não é problema de saúde pública. Então nós não podemos cair nessa. E a matéria, gente, está no Supremo, está na Câmara dos Deputados. E nós vamos ver, o Chico Xavier, eu vou falar no final, o que vai acarretar para nós como nação, se o aborto for aprovado aqui. Mas foi com von Rensselaer-Potter, já na década de 70, esse homem publica um artigo que muda o destino da bioética no mundo. E ele traz a união da ética com a biologia, o conhecimento científico amparado com o conhecimento moral. E para nós espíritas, isso é fundamental. E ele conceitua o que é bioética. É o estudo sistemático da conduta humana no âmbito das ciências da vida e da saúde, considerada à luz de valores e de princípios morais. Hoje não dá mais para usar combustível fóssil. Quem sabe por quê? Ganha uma revista. Aí, tá vendo? A imprensa não fala. Isso é gravíssimo. Mas quem que manda? É a indústria. A indústria manda nos médicos, a indústria do petróleo manda na gente, a indústria do aborto está tentando impor goela abaixo. A indústria sempre manda. A indústria do cigarro agora não tem propaganda do cigarro. Foi maravilhoso, isso é muito positivo. O dinheiro que eles gastavam
para a propaganda, agora eles fazem pesquisa para deixar você dependente do cigarro. Que quando você fumar 1, 2 cigarros, você vai conseguir ficar cliente deles. Eles adicionam amônia. A tecnologia, gente, que é empregada para confeccionar cigarro, vocês não fazem ideia. Então, o Potter foi mais longe. Ele estava preocupado com uma ética, com uma posição de valores morais para tudo, para o ecossistema. Hoje, o planeta está no seu limite de eliminação de partículas de monóxido de carbono. Atingiu 400 partículas por milhão. E nós não ficamos sabendo disso. Por quê? Porque a indústria manda na gente. Então nós precisamos acordar. Precisamos ter uma posição firme, definida. E Potter diagnosticou com os seus escritos o perigo que representava para a sobrevivência de todo o ecossistema a separação dessas duas áreas, do saber científico e do saber humano. Em São Paulo não tem mais água. E ele falou isso em 1970, né? Muitos aqui já não tinham nascido aí. Então é muito sério, muito grave, e nós precisamos ter uma posição sobre isso. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, a aliança da ciência com a religião. Então, para nós espíritas, fica muito fácil, né, ter uma posição firme em defesa da vida, em defesa do nosso ecossistema, porque nós sabemos que temos uma história pré e que vamos sobreviver após o túmulo. Então fica muito tranquilo esse entendimento. E Kardec diz: a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana, e o Einstein, né, tem a mesma visão e diz que nós precisamos fortalecer essa aliança entre a ciência e a religião, e a AME é esse braço científico, né, que o senhor Vanin falou, do Espiritismo. Nós somos parceiro do Espiritismo. A AME não está para concorrer, atrapalhar o movimento espírita em nada, não. Nós somos parceiro, né? Nós trazemos essas questões de uma forma mais profunda. Por quê? Porque nós vivenciamos elas no dia a dia, né? E para que isso ocorra, como eu já falei, precisa haver esse diálogo entre todos. Todo mundo. Se nós formos formar uma comissão para julgar se vamos usar células-tronco embrionária, se vamos usar células-tronco, célula embrionária adulta, para fazer clone, para produzir órgão, não dá só para deixar na mão do geneticista. Porque o que predomina no mundo? É uma visão utilitarista, materialista. Então nós precisamos conversar com todo mundo, com todas as disciplinas. Precisamos ouvir a dona de casa, precisamos ouvir o médico, o engenheiro, o advogado, a professora, os espíritos, os evangélicos, os católicos, os budistas, todo mundo tem que opinar, porque daí nós vamos estar tomando uma posição mais correta, mais próxima do divino. Mas o que predomina no mundo? Nas nações, no mundo, o que predomina? É esse modelo personalista, utilitarista, materialista. A maioria das nações predomina essa visão materialista, do aqui e agora, do hoje. Então, no que está baseado esse modelo utilitarista? Numa ética, numa trindade de princípios: a beneficência, a autonomia e a justiça. O que é a beneficência? Somos nós, os médicos, né? Ninguém tem dúvida aqui que nós queremos o bem para o nosso paciente. Então é a beneficência, essa é a nossa parte.
Autonomia. O que é autonomia? É o paciente. Então, não é mais objeto, ele recebe passivamente e diz o que quer e o que não quer. Na Holanda, o velhinho falou: eu não quero, se eu ficar com demência aí, eu não quero que a minha família cometa eutanásia. E ele vai morar na Alemanha. Então, é essa autonomia dele. E a justiça, que são vocês, que vão fiscalizar se está correto o que nós estamos fazendo. São os meios de realmente aprovar essas condutas, né? Mas esse modelo pragmático, utilitarista, ele não responde a vários questionamentos. E ele tem problemas. Por quê? A qualidade de vida vem antes da dignidade da vida. O moral se baseia na autonomia. Então, esses conceitos, quem que é pessoa? Quem que vai decidir? Como é que o embrião vai se posicionar num modelo desse? Alguém aqui tem filho com Down? Não? A incidência de Down na nossa região é pequena, porque nunca, toda vez que eu falo, não tem. Eu já trabalhei com Down. Aqui no Mufato da Paraná, eles são empacotadores, né? Alguém teria coragem de autorizar intraútero o aborto de um Down? Não dá. Esse modelo, sim, porque eles julgam que ele não tem autonomia. Um síndrome de Down não vai gerenciar a sua casa se ficar sozinho. Não dirige, mas ele trabalha lá no supermercado, é digno. Eu duvido vocês perguntarem para uma mãezinha que tem um filho com Down, se ela pudesse voltar atrás, se ela abortaria. Eu duvido. Esse modelo, então, não serve para isso. Para as demências, né? Para os recém-nascidos. E esse senhor aqui, o Dr. Peter Singer, o nome dele está até grande, eu vou pôr menorzinho agora. Ele é o grande escritor, o grande publicador de matérias científicas sobre bioética utilitarista. Ele é um homem que defende os animais, ele é vegetariano, mas ele é a favor do aborto e a favor da eutanásia. No congresso em Brasília, deram um salão para ele, para 2.500 pessoas. Sabe onde eles colocaram nós, os médicos espíritas, doutora Marlene? Numa salinha para 60 pessoas. Então, esse modelo é o que predomina. Mas eles não querem discutir com a gente. Eles não querem. Eles nos atacam, mas eles não querem sentar numa mesa e ouvir os nossos argumentos. Então, o que nós vamos fazer com o Down? Esse modelo não sabe questionar isso. Não sabe dizer para nós o que nós vamos fazer com esses indivíduos. O que nós vamos fazer com os doentes mentais? Com as demências precoces, com o esquizofrênico? O que nós vamos fazer? Com os doentes terminais na UTI? Na UTI, hoje, nós vamos resolver aqui. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, que eu vou ler aqui, eu vou mostrar para vocês, é o maior tratado de bioética para os médicos que trabalham em UTI. É um tratado. Devia a gente mandar para a AMIB, para a Associação Brasileira de Terapia Intensiva, se vocês tiverem dúvida com relação à terminalidade de alguém na UTI, está aqui, Claro que cada caso é um caso. Nós vamos falar disso. Né? E o nosso vozinho, que está gagá, vamos dizer assim.
Está gagazinho, já não esquece, liga o fogão, esquece a chaleira lá. A avó da minha esposa ligou o fogo e abaixou a tampinha do fogão. E foi cuidar do jardim. Vamos deitar ela e injetar uma substância letal? Esse modelo não sabe responder para nós esses questionamentos. Então agora nós vamos propor uma visão dessa aliança da ciência com o Espiritismo. O que o Espiritismo contribui? O que nós espíritas, nós médicos falamos olhando no olho? A vida começa aqui e ninguém tem o direito, por mais que tenha defeito. Porque o anencéfalo, quem que é o anencéfalo? Os ministros não sabem, ou não quiseram saber, porque nós fomos lá. Quem que é o anencéfalo? Quem que vai para a UTI? Vitor, quem que vai para a UTI? Quem está mal, quem está morrendo. Nós internamos alguém na UTI para lhe dar uma última chance de salvá-lo, de mantê-lo aqui. O divino, junto com esse espírito, fala: olha, preciso te internar numa UTI. Você era uma pessoa extremamente inteligente, mas você bolou uma maneira de surrupiar a Petrobras. Você lesou milhões de famílias que poderiam ter um pouquinho mais de dignidade, meu querido. E você guardou dinheiro, muito dinheiro, fora do país. Você comprou quadros, barco, você viajou. E o divino não está dando uma bronca nele, porque essa fala é do próprio Espírito. Porque aonde está a lei de Deus? Na nossa consciência. Então o anencéfalo é aquele que pegou uma arma e deu um tiro no seu próprio crânio. Aquele que se jogou e veio se debatendo 20, 30 andares. E o divino, que é bom e que é justo, interna esse espírito nessa UTI chamada útero. Aonde muitas vezes essa mãe, por amor, é voluntária e aceita recebê-lo, mas na grande maioria das vezes ela é cúmplice dele. E ele vem 9 meses, ele e ela, nasce, respira 3 horas e se liberta, meus irmãos, de centenas de anos de equívoco, de suicídio, de refinar cocaína para vender para os nossos filhos, de organizar um tráfico que é extremamente organizado. Vocês não fazem ideia como alguém tem que pensar e ser inteligente para vender cocaína para os nossos jovens. E ele vem porque a lei está na consciência. E o divino que ama a todos. Porque Deus não quer saber se você fez o mal ou o bem, Ele te ama igual. Igualzinho, sempre. E Ele vem e nós, quem tem o direito de assassinar esse espírito, que já está numa encrenca tremenda, e vai ficar 9 meses, olha como o divino é bom. Você vai quitar tudo em 9 meses. Eu queria uma dívida dessa. Eu queria pagar todos os meus débitos em 9 meses. Então nós não temos o direito. A vida é um bem inalienável. Ninguém tem o direito de tirá-la. Por mais defeito, por mais que eu dependa de alguém para viver. Quando que começa a vida? 1827. Kardec escreve o Livro dos Espíritos em... vamos lá, vamos fazer vestibular espírita aqui.
1857, 18 de abril, ele publica a obra. Então, na obra, o Livro dos Espíritos, ele fala que a vida começa no momento em que o espermatozoide de um homem fecunda o óvulo de uma mulher. É na concepção, fecundação. Então, se ele já usou essa palavra em 1857, o Ernest Bauer disse em 1827, 150 anos após a descoberta do espermatozoide, que o início da vida no momento da fecundação. Então, no Livro dos Espíritos, de 1857 até agora, a ciência não disse para nós que é diferente. Não disse. E esse modelo personalista espírita, então, preza o respeito à vida, o que é lícito e o que é não lícito. Não lícito é pegar embrião para fazer pesquisa, usa as células embrionárias e o restante você joga no lixo. Dá para jogar embrião no lixo? Porque o André Luiz diz, Kardec também diz, para uma criança nascer, precisa ter espírito ali. Quando não tem espírito, é má formação, que a gente chama de teratogênese. Nasce aqueles cérebros aquelas crianças mal formadas. Por quê? Porque ali não tem espírito. Porque se a criança nasce viva, que é o caso do anencéfalo, tem espírito. No laboratório, na fecundação in vitro, é mais fácil fecundar ali. Por quê? Porque ali não tem influência de nada, nem da mãe. Está no laboratório, às vezes o cara está ouvindo uma musiquinha e ele pega um espermatozoide, um óvulo, fecunda. O André Luiz diz que nós não temos ainda condições de saber se nos embriões congelados tem espírito. Mas se fecundou, é para ter. Não que o espírito esteja lá, gente, batendo os dentes congelado no nitrogênio. Não, né? Porque ele fica fluidicamente imantado magneticamente lá. Então, eu não tenho como decidir isso. Então, e é essa dignidade do contínuo, do zigoto até o velho. E, nesse livrinho que é a vida, esse senhorzinho, muito bacana, é um livro muito difícil de ler, né? Ele é um cientista, mas ele fala para nós que o desenvolvimento humano é um processo contínuo, que começa quando o ovócito de uma mulher é fecundado por espermatozoide de um homem. Então, todo ser vivo, ainda que não tenha desenvolvido as suas potencialidades, como no feto, no recém-nascido, no anencéfalo, no Down, em todas as doenças mentais, ou que tenha perdido, no caso do velho, a demência, nós não temos o direito de ali interferir. Esse livro aqui, é um livro que está nas escolas de medicina. Quem estuda embriologia, quem está na área da saúde aqui, que faz qualquer curso na área da saúde, esse é o livro que está lá na escola, que o Vitor, nós estudamos nesse livro aqui, né, que é do Moore. Lá no capítulo 1, olha o que o Moore fala. O zigoto é uma célula resultante da fertilização de um ovócito. Aqui ele não fala óvulo, porque aqui é um livro científico. O óvulo, depois que sai, ele transforma num ovócito, né? Por isso que ele usa o termo correto aqui, por um espermatozoide. É o início do ser humano. E, recentemente, acho que essa revista é de 2009, a super interessante também, olha aí, para leigo. Uma revista para leigo. Biologicamente, é inegável que a formação de um novo ser, com um novo código genético, começa no momento da união do óvulo com o espermatozoide. Então ninguém tem mais dúvida disso. Tudo, gente, que vocês são agora, toda a potencialidade de um ser humano está aqui. Tudo que você é agora está nestas duas células, chamada zigoto. E diria
um dos maiores geneticistas que nós já tivemos aqui. Está me fugindo o nome, mas eu já lembro. E ele diz assim, que se um aluno dele olhar um zigoto de um chimpanzé e de um ser humano e não souber identificar, ele reprova o aluno. E ele diz mais ainda: nós poderíamos dar para o zigoto uma carteira de identidade internacional, porque ele é digno. Tudo o projeto de um ser adulto está aqui, e nós não temos o direito de interferir aqui. É inalienável. Então, do zigoto ao velho, ninguém hoje provou nesses estágios que não tem vida. Então, esse paradigma personalista, agora, ele passa a ter um novo olhar. Então, o ser humano passa a ser um ser imaterial, e a alma é o elemento fundamental do início da vida, dito por Aristóteles e Sócrates, 400 anos antes do Cristo. Esse livro é fantástico, do Paul Davies, O Quinto Milagre, onde ele diz: na origem da vida está o significado da própria vida, afirmando que o zigoto é digno. O nome do geneticista é Jérôme Leroux, tá? Ele, inclusive, teve opinando na nossa Constituição. Então, o que é vida? Quem que é pessoa? Qual que é a dignidade intrínseca, ontológica? O que é ontológica? A ciência hoje não sabe dizer do zigoto, de repente começa a haver uma transformação, mitoses e mitoses celulares, e que as células falam assim: você vai para cá e forma o crânio, você vai para cá e forma ossos, articulações, você vai formar cabelo, você vai formar o sangue. Quem que fala isso? Quem que é o maestro? É o Espírito. Quem que rege essa orquestra desse ser complexo com trilhões de células? Sou eu, o Espírito, que com a minha batuta, que é o perispírito, eu digo para a orquestra: quem que toca o piano, toca o violino, entra todo mundo, sai todo mundo, fica só você. Eu que determino. Na noite em que meus pais vão me conceber, eu magnetizo aquele óvulo, aquele espermatozoide que vai ser bom para mim. Na faculdade disseram que é o espermatozoide que tem maior vitalidade, o mais rápido. Não é. É aquele ali que, eu quero aquele que tem síndrome do pânico. Aquele que vai me dar uma diabetes, porque eu preciso me segurar. A diabetes vem para me educar. Que vou ter uma cefaleia crônica, que preciso conviver com a minha enxaqueca, que sem ela eu iria perder a minha existência. Então, quem que determina isso? Quem que é o dono dessa orquestra? É o Espírito. Então, esse ser passa a ter um caráter de imortalidade, a alma encarnada que vai reger toda a necessidade do zigoto ao velho. Então, no Livro dos Espíritos, logo ali nos primeiros capítulos, ele vai falar para nós dessa evolução contínua, de bilhões de anos, gente. Para uma mulher ter um útero, levou bilhões de anos. E vem alguém dizer que vai causar um sofrimento nela, que vai ter um problema psicológico. E assina que nós podemos abortar alguém. Não dá mais. Isso é inadmissível.
Essa filogênese, que é o desenvolvimento de cada espécie, que Kardec trabalha, né? Viajando, o espírito viajando dos cristais minerais até essa maquinaria complexa do corpo, somando bilhões de anos de evolução. E Joana de Ângeles, né, fala que nesses aspectos religioso, legal, nós temos que abordar o aspecto espiritual, nós temos que levar a moral, nós temos que decidir do ponto de vista do espírito imortal e não mais ter um olhar só para o físico, que nós vamos estar errando, nós vamos estar cometendo assassinato, nós vamos estar tirando a grande oportunidade de um espírito de se livrar de todos os equívocos de milhões de anos. Então, a nossa origem tem a nos fornecer uma construção de um paradigma personalista espírita? Com certeza. O embrião não é um mero amontoado de célula, como muitos dizem, é um monte de célula, pode fazer aborto. Que isso, gente? Não tem vida ali, não tem nada, é só um montinho de célula. Jérôme Leroux. O zigoto merece uma identidade internacional, porque ele é digno. E o projeto nosso está todo ali, né? Todo ser humano é digno a partir do zigoto. Então, tem várias pesquisas dizendo assim, né? O nosso grupo não conseguiu encontrar entre a fecundação e o nascimento um ponto no qual fosse possível dizer: aqui não tem vida. A Associação Médica Internacional guardaria respeito absoluto pela vida humana desde o momento da concepção, que está na questão 344 do Livro dos Espíritos, a união da alma e do corpo. Todo mundo sabe que é o estudo do genoma? É um estudo que foi feito há mais de 11 anos, 13 milhões de dólares, financiado por um laboratório, o Dr. Francis Collins era o diretor, e eles acharam que iam resolver todos os nossos problemas, que eles iam achar mais de 100 mil genes, iam achar resposta para as doenças mentais, para o câncer, tudo, né? No final do estudo, acharam uns merrecos, 25 mil genes. Para ganhar outro, mais, vamos ver se alguém vai ganhar uma revista agora. Qual que é a diferença entre nós e um rato? Quantos em número de genes? Vocês estão com sono já? Gente, é 300 genes. Nós temos só 300 genes a mais que um rato. Querem saber da espiga de milho? Então esse estudo mostra a soberba humana. Uma espiga de milho tem 19 mil genes, né? Nós temos 25 mil genes. E esse depoimento do Francis Collins também traz uma grande contribuição para o movimento médico espírita, porque ele admite que o ser humano tem algo dentro do ser humano. Existe uma fonte, algo dentro do ser humano que orquestra tudo isso e que nós devemos começar a procurar. Então, é o feto inteiramente dependente do organismo da mãe? Não. Ele não depende dela. Ele é único. Claro que os dois estão ali, ele está hospedado, ele precisa da comidinha, ele precisa se desenvolver dentro do útero, mas ele é um ser totalmente apartado dela. Ele é único, personalidade única. Claro que os dois se influenciam. É o período em que o ser humano mais fica mediunizado. É durante a gestação. Há uma influência muito grande entre ambos. Mas nós só herdamos dos nossos pais a cor dos olhos, cabelo, a estatura, só. O meu filho tem a personalidade do meu pai. Tem nada. Pareço mais com a mãe. Nada. Pode haver influência, mas é um ser único, totalmente apartado dela. O feto possui psique própria? Já falei.
O feto teria uma memória antes da formação do cérebro? Sim, que já tem neuropeptídeos antes da formação do cérebro. Então, o feto é independente da mãe, com um direito inalienável à vida. O zigoto é digno. Isso que eu já falei. Então, para a gente encerrar, quem vos daria o direito de prejudicar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Então, lá na UTI, cada caso é um caso. O que nós temos que dar para os doentes em coma? Para os doentes em que a medicina não tem mais o que fazer? É dar uma morte digna, sem sofrimento, aliviar a dor, esperar que esse indivíduo morra sozinho. Eu não posso acelerar a morte dele, porque é lá no leito em que ele vai, às vezes, se libertar, que vai amadurecer, que vai ter noção de quem é, do que fez aqui e para onde vai. Então nós temos que analisar cada caso. Eu falo por mim, a minha família sabe que se os médicos falaram, não tem mais o que fazer com Madeira, ele está morrendo. Se puder levar para minha casa, eu quero morrer na minha casa, com meus livros, no meu quarto, com a minha família. E a maioria dos médicos, e está no Evangelho, eles são materialistas. Eles querem fazer procedimento, E muitos espíritos que estão em UTI procuravam Chico Xavier e diziam assim, seu Chico, olha, eu já era para ter morrido faz uns 2 meses e os médicos me seguram lá. Então nós espíritas, temos muito mais condições, né? Porque o materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem da alma, é inapto a compreender essas coisas. Respeito por um embrião, embriologista, já falei, esses estudos. Vamos fazer, só para a gente encerrar, essas considerações com relação ao aborto, tá? Talvez choque um pouquinho, mas, é sempre melhor dar à luz. Sempre. Todos os estudos mostram. Por isso que aborto não é problema de saúde pública. Tá? Então nós temos que pensar bem. Sempre é melhor dar à luz? Sempre. Por quê? O índice de câncer de mama é muito alto em mulher que fez aborto. A gente dá essa palestra aqui nas escolas. Até setembro nós vamos em 4 escolas, a AME, nós vamos falar sobre bioética. E recentemente eu fui lá, Floresta, acho que é Floresta, fui numa escola lá. Aí eu estava entrando no meu carro, mãezinha me chamou. Doutor, eu ouvi sua palestra e agora eu fiz aborto. O que eu faço? O senhor falou aquelas coisas lá. Vou carregar essa culpa para o resto da minha vida? Ela me perguntou. Eu falei, não. Você faz o seguinte. Você não sabia, você não tinha vindo na palestra. Normalmente, a família pressiona muito. O cara some. Né? O rapaz é o primeiro que some. A pressão social. O pai às vezes obriga. Então, falei para ela assim, então a partir de hoje, como você sabe, você vai dar um nome para o teu nenê. Seja homem ou mulher, não importa. Você escolhe um nome e até o último dia da tua vida aqui nesse planeta, você ora por ele e diz assim, meu filho, me perdoe. Eu não sabia, me perdoe, eu amo você. Eu era muito jovem, o meu pai me obrigou. E você ora por ele que ele vai te perdoar, porque senão ele vai te perseguir depois. Me abortou. Né? Isso causa uma perturbação muito grande no espírito e às vezes são situações de obsessão muito graves. Com relação ao estupro, eu tenho 2 filhas. Se acontecer, vou fazer tudo que está ao meu alcance, tudo.
psicólogo, psiquiatra, casa espírita, palestra, passe fluidificado, água, tudo para levar essa gestação até o fim. Porque um crime não justifica o outro. Ah, mas é difícil. O Francis Collins, do estudo do genoma, passou por isso. E escreve o livro Que Deus Existe. Se a família, a mãe não quer a criança, no final da gestação, doa para o Estado. Mas é melhor dar à luz. Aborto aumenta câncer, envolvimento com álcool, outras substâncias, né? E transtorno depressivo. Então é muito complicado. É sempre melhor dar à luz. Então, o repórter entrevistando a dona Cacilda, que ela estava muito brava, porque as pessoas diziam que a Marcelia não sentia nada. Pé de colo, gosta de tomar banho, está gorda e grande. Fico chateada quando os outros falam que a Marcela não tem vida e não sente nada. Eu sou mãe dela. Eu fico com ela 24 horas. Só eu sei como ela age. Ela sente sim. É um ser humano. Para mim, é um privilégio Deus ter me escolhido para cuidar dela. Eu duvido se a gente perguntar para a dona Cacilda se ela pudesse voltar atrás. O que ela faria? Esses grandes exemplos que nós devemos apresentar para os nossos filhos, né? Madre Teresa, Chico Xavier, Jesus, Gandhi, né? Se aceitarmos que uma mãe pode matar sua criança, como podemos dizer para outras pessoas que não matem uns aos outros? Qualquer país que aceite o aborto não está ensinando o seu povo a amar, mas a usar de qualquer violência para conseguir o que se quer. É por isso que o maior destruidor do amor e da paz é o aborto. Chico Xavier: se o aborto for aprovado no Brasil, acarreterá um karma coletivo de muito sofrimento e de difícil solução. A sociedade que apela para o aborto declara-se falida às suas bases educacionais, porque dá guarida à violência no que ela tem de pior, que é a pena de morte para inocentes. Compromete, portanto, o seu projeto mais sagrado, que é o da construção da paz. Folha Espírita, 2007. O valor de uma sociedade se mostra pela capacidade de amparar os mais fracos. Seja você a transformação que você deseja para o mundo. Sem Deus no coração, as futuras gerações colocarão em risco a vida no planeta. Por maior que seja o avanço tecnológico da humanidade, impossível que o homem viva em paz sem que a ideia de Deus o inspire em suas decisões. Esse é o grande objetivo da AME, levar Deus no banco acadêmico. Muita paz, muito obrigado. O assunto é empolgante e muito vasto. Obrigado.